Boa noite, pessoal. Eu queria começar, em primeiro lugar, agradecendo, em primeiro lugar, a Deus por estar aqui hoje e também ao pessoal da Endeavor, Camila, dela também, que ajudaram aí bastante a gente a estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês. E também agradecer a minha família, que está aqui hoje. Eu queria começar perguntando para vocês, tem alguém aqui que trabalha com pessoas com deficiência? Levanta a mão para eu ver. Não, né? Tem alguém que tem alguma pessoa com deficiência em casa? Tem, né? Algumas pessoas aqui. Bem, vou começar me apresentando, meu nome é Carlos, essa é minha esposa Aline e essa é a nossa filha Clara, que tem 5 anos de idade e que, devido a um erro médico no parto, tem paralisia cerebral. A paralisia cerebral afeta a parte motora, então ela está presa a um corpo que não obedece seus comandos, mas ela tem a inteligência de uma criança de 5 anos de idade. Bem, assim como minha filha, de acordo com o último censo, 15 milhões de brasileiros não falam, tá certo? Então, é muita gente. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil existe 2 milhões de pessoas cegas ou com graves deficiências visuais. 10 milhões de pessoas surdas. Eu não preciso explicar para ninguém aqui o que é uma pessoa cega e o que é uma pessoa surda. Na verdade, todo mundo sabe o que é. Mas eu lembro que eu estava conversando com a mãe de uma criança autista e ela foi na padaria com a camisa escrita autismo. E a mulher do caixa olhou para a camisa dela e falou assim: autismo? Não é aquela doença que a pessoa enxerga em preto e branco, né? Então, existe um desconhecimento muito grande da realidade desses 15 milhões de brasileiros, tá certo? São pessoas com paralisia cerebral, sequelas de derrame, traumatismo crânioencefálico, autismo, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, enfim, diversas doenças ou deficiências que impedem que essas pessoas falem, tá certo? Elas não falam por problemas cognitivos ou motores. Agora, como é que essas pessoas se comunicam? Essas pessoas utilizam a comunicação alternativa. Tinha até um vídeo que eu ia trazer para vocês aqui de um menino com paralisia cerebral utilizando a comunicação alternativa, para mostrar para vocês. Só que eu achei um pouco chocante mostrar esse vídeo hoje. Que a comunicação alternativa funciona da seguinte forma. São feitos cartões, tá certo? Esses cartões têm símbolos e têm um significado, tá certo? E a pessoa com deficiência, ela tem que apontar para esse cartão quando ela quer dizer alguma coisa. Então, antes, quando eu tentava me comunicar com a minha filha, se ela quisesse um iogurte, por exemplo, eu tinha que tirar uma foto do iogurte, imprimir, recortar, plastificar e colocar isso num fichário bem grande. E aí, de alguma forma, ela ia com a mão e dizia: olha, estou com fome. Aí eu virava para as páginas das comidas e ela dizia que queria o iogurte. Esse fichário vai ficando tão grande depois com o tempo que fica uma coisa absurda. Mas aí é o seguinte, vamos falar da evolução da comunicação alternativa, que permite que essas pessoas se comuniquem. Depois dos cartões e dos fichários de comunicação, surgiram os comunicadores. Isso aqui é bem antigo. Isso aqui, na realidade, é um gravador mesmo, que você grava a sua voz e você bota esses cartões aqui em cima e quando você aperta um botão, ele fala a voz que você gravou, tá certo? Depois disso, surgiram os programas para tablets, tá certo? Só que esses programinhas para tablets, na minha opinião, eles nada mais, nada menos fazem do que esse mesmo paradigma aqui, ó. São cartões, exatamente igual a esse aqui, que quando você aperta, ele fala alguma coisa. Entendeu? Então o paradigma não mudou, é o mesmo paradigma. Aí qual o próximo passo na evolução da comunicação alternativa? É o Livox, que é um software que nós criamos, eu criei e comecei a fazer ele em casa, devido à necessidade que eu tinha de me comunicar com a minha filha. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que ilustra 2 pessoas com deficiência utilizando o Livox. Alfredo, tu muda aí o áudio, por favor. Obrigado. Eu gosto de estudar livros. Eu estou feliz.
Livox me deu uma voz. Agora eu posso falar. O que vocês acabaram de ver aí, pessoal? Vocês acabaram de ver aí duas pessoas com deficiência. Uma é uma moça chamada Paloma, tem 15 anos de idade, está na 6ª série, super inteligente, mas devido à paralisia cerebral ela não fala, né? E recentemente foi o primeiro dia de Paloma na escola com um tablet com Livox. Ela mora numa cidade a 94 quilômetros aqui do Recife, chamada Joaquim Nabuco, uma cidade do interior. E lá na cidade dela tem muito corte de cana. E aí, no primeiro dia dela de aula, a mãe dela falou que ela acordou 4 horas da manhã com o tablet debaixo do braço, ansiosa para ir para a escola, né, utilizar o Livox pela primeira vez e poder conversar com os colegas, com a professora, né? E a mãe dela até falou, olha, minha filha, você não vai cortar cana não, né? Você vai ir para a aula, porque ela estava tão ansiosa que ela não poderia perder essa oportunidade. E a mãe dela falou o seguinte, olha, da porta de casa para dentro, eu entendo minha filha, mas da porta de casa para fora as pessoas não entendem. Então, essa é a primeira vez na escola, né, que, por exemplo, fizeram uma turma para um trabalho de matemática, ela foi a líder da turma, e a turma dela foi a vencedora do trabalho. E ela pôde se comunicar com os colegas e com os professores. O outro rapaz que vocês viram aí é Ronaldo. Ele tem o que a gente chama de espasticidade, que é uma rigidez muito grande nos braços. E ele até fez um site chamado dedodospés.com.br. Ele fez com os pés dele. E antes ele usava uma tábua de carne com letras e números, como vocês viram antes, que ele colocava no chão e ficava apontando, e você tinha que olhar para ver o que ele estava querendo dizer. Hoje em dia ele usa um tablet com Livox, tá certo? Que ele coloca no chão e aí ele vai se comunicando. Então, essas pessoas são pessoas ativas, né? Ronaldo, não sei se vocês viram no vídeo, ele estava vendo um vídeo dele mesmo, pulando de paraquedas. Ele vem aqui para o Recife Antigo beber cerveja, tudo. Então, são pessoas que, através da comunicação, hoje estão vivendo, né? Outras pessoas com situações similares a deles, às vezes, por não acreditarem neles, ficam numa cadeira de rodas vegetando, né? Então, hoje eles estão vivendo. Vamos lá. Todo software, pessoal, ele é feito para ser usado por pessoas, tá certo? Só que quando eu fiz o Livox, eu até perguntei se tinha alguém que trabalhava aqui com pessoas com deficiência. Eu não fiz para quem trabalha com pessoas com deficiência. Eu não fiz para eu usar, eu não fiz para minha esposa usar. Quando a gente fez o Livox, a gente fez para as pessoas com deficiência usarem, tá certo? Então o software, ele não tem que funcionar na minha mão. É muito fácil fazer um software de comunicação alternativa. Mas fazer um software de comunicação alternativa que funcione nas mãos das pessoas com deficiência, aí é um pouco mais complicado. E a gente vai mostrar algumas inovações que a gente criou no Livox, que permite que ele realmente funcione na mão de pessoas que têm severas limitações cognitivas ou severas limitações motoras. Quais foram os princípios que nos guiaram para criar esse software? O primeiro princípio foi Alegre-me, né? Todas essas fotos que vocês estão vendo, tá, pessoal, são fotos de usuários reais do Livox, tá certo? Já tem quase 1000 pessoas já usando o Livox em todo o Brasil. Então, a primeira coisa que a gente queria fazer com o Livox era alegrar as pessoas com deficiência. Vejam que essa visão da gente sempre estava na primeira pessoa, né, porque eu queria que a pessoa com deficiência, ao usar o Livox, ele alegrasse a pessoa com deficiência, simplificasse a vida da pessoa com deficiência. Esse é um usuário do Livox lá do Rio Grande do Sul, muito legal. E também a gente queria que o Livox fizesse a pessoa com deficiência se sentir capaz. Quando eu estava buscando uma imagem para essa frase, eu tive que escolher essa imagem, porque aí um menino, ó, de 8 anos de idade, em um shopping, conversando aqui, ó, aqui no Recife a gente chama de boizinha, né? Com 2 boizinhas, pode até estar paquerando as meninas, e agora ele é capaz de conversar com elas. Antes ele não era capaz. Então, o Livox, a gente pensou nessas 3 visões: alegrar as pessoas com deficiência, simplificar as suas vidas e torná-las capazes de fazer algo. Qual foi a origem disso tudo? A origem disso tudo, obviamente, foi na minha casa, tá certo? Com a minha filha. Foi lá que a gente começou a trabalhar. Mas isso tomou uma dimensão muito grande. E a gente começou a trabalhar e fazer uma pesquisa com diversas pessoas com deficiência, com os mais variados tipos de deficiência. Pessoas com severas limitações motoras, com limitações visuais, com auxílio de profissionais fonoaudiólogos, profissionais terapeutas ocupacionais,
pedagogos e muito mais. Então, isso tomou uma dimensão muito grande e nós conseguimos convencer outras pessoas a trabalhar nesse projeto com a gente. Pessoas, como eu falei, ó, que têm limitações tão severas que não conseguem nem abrir a mão, nem tocar direito no tablet, né? E a gente teve um apoio e fez uma pesquisa muito séria para poder fazer algo que realmente funcionasse na mão dessas pessoas. Bem, existe uma pesquisadora chamada Barbara Fredrickson, que em 2009 fez uma pesquisa que dizia o seguinte: para nós, seres humanos, vivermos uma vida equilibrada, a cada sensação negativa que nós temos, nós precisamos de 3 sensações positivas. Isso é para tudo, tá certo? Até um software, quando você está usando um smartphone, alguma coisa, controle da televisão, essa porcaria não funciona, isso já é uma sensação negativa, tá certo? Então, nós experimentamos 20.000 sensações do momento em que a gente acorda para o momento que a gente vai dormir. E elas podem ser classificadas como positivas ou negativas. E para equilibrar a nossa vida, nós precisamos de a cada sensação negativa, 3 positivas. Eu pergunto para vocês, meus amigos, no final do dia de uma pessoa com deficiência, vocês acham que essa balança está pendendo mais para qual lado? Qual lado? Do lado negativo. Com certeza, as pessoas com deficiência experimentam diversas situações negativas no seu dia a dia. Quer um copo d'água? Eu não consigo nem ir com a mão para beber um copo d'água. Fez cocô, ficou com a fralda suja, se ninguém for lá olhar, vai ficar o dia inteiro sujo. Então, isso a gente levou muito em consideração na hora de criar o Livox. Para quê? Para aumentar a quantidade de sensações positivas das pessoas com deficiência. O passo a passo. Como é que a gente fez isso, né? Para começar, essa é uma tela do Livox, né? O Livox permite você criar infinitos usuários, funciona em tablets, tá certo? Android, de 10, de 7 polegadas. E aí é o seguinte, essa é uma apresentação bem curta, então eu não vou ter condições de mostrar tudo que o Livox faz. Mas aí eu coloquei aqui, para vocês verem, eu queria até chamar uma cobaia aqui. Quem pode ser uma cobaia para mim? Quem pode me ajudar? Cobaia. Cobaia. Pronto, pode ser você. É o seguinte, eu tentei compartilhar a tela do meu tablet, mas eu não consegui, tá certo? Aí eu vou colocar aqui, que é para vocês ouvirem eu vou pedir para o meu amigo aqui, pode vir aqui. Eu vou pedir para ele fazer um teste aqui. Tu troca o áudio aí para mim, por favor. Agora está sem microfone. Como é seu nome? Jorge. Jorge, né? Jorge, é o seguinte, você usando o Livox, deixa eu só fazer um teste aqui se o áudio está saindo. Opa, peraí. Fazer um teste do áudio aqui, tá, pessoal? Sim, não. Sim, não. Acho que não está conectado. Trocou? Trocou? Sim, não. Aumenta um pouquinho, por favor. Sim, não. Sim, não. Pronto. Jorge, né? Jorge, é o seguinte, eu vou pedir para você fazer aqui, depois eu vou mostrar aqui na tela para vocês como é que funciona, tá, pessoal? Faz de conta que está na hora do almoço, tá certo? E utilizando o Livox, faz de conta que você não fala e você vai dizer para mim que você quer comer feijão, arroz e carne, tá certo? Vamos lá. Eu quero comer. Eu quero almoçar. Eu quero comer arroz. Eu quero comer feijão. Eu quero comer carne. Peça uma batatinha também, uma batatinha frita. Eu quero comer batata frita com meus amigos do Birra do Recife e com meus amigos da Endeavor e partilhar minha visão de sucesso com todo o Brasil. Eu sabia que vocês iriam gostar. Palmas, por favor. Foi fácil? Muito fácil. Pessoal, não tinha nada combinado não, viu? Eu conheci ele agora. Pode sentar, amigo. Palmas para ele. Pode tocar, por favor. Então, como é que funciona o Livox? A gente tem o que a gente chama de conjuntos, tá certo? Que você pode criar infinitos conjuntos com infinitos níveis e infinitos subníveis.
E cada botão do Livox, tá certo, é muito mais do que apenas falar. Por isso que eu falei, é muito fácil você fazer um software de comunicação alternativa, mas ele vai mais além do que falar. Por exemplo, um botão do Livox, você pode falar, pode tocar músicas, por exemplo. Lá em São Paulo, tem um usuário do Livox, ele é um rapaz e ele tem uma deficiência, ele não consegue tocar instrumentos musicais por causa da deficiência motora dele. E na escola dele, quando tinha aulas de música, ele simplesmente não participava. A gente fala tanto de inclusão, né? E ele ficava excluído quando tinha aula de música porque ele não conseguia participar. O que a professora dele fez? Pegou um tablet com Livox e gravou as notas da flauta. E aí, quando tem aula de música agora, ele toca a flauta através do Livox. Então, ele não fica mais excluído, ele participa da aula através do Livox. Com o Livox também dá para fazer provas para a escola, dá para ouvir músicas também. Tem um vídeo do Livox, vocês podem entrar no YouTube depois para vocês verem. É uma moça de 22 anos, né, com sequelas motores assim, muito graves. Né? Se vocês verem, vocês não acreditam. E ela colocou várias músicas que ela gosta, e ela mesma vai com a mão dela, com muita dificuldade, e ela escuta as músicas que ela gosta, né, através do Livox. Você pode assistir filmes também, certo? Filmes tanto educativos, como filmes de lazer também, tá certo? Pode ser usado também nas sessões de fonoaudiologia, tá certo? O profissional para estimular a pessoa a falar, porque a ideia do Livox, se a pessoa puder falar, ele pode ajudar a pessoa a falar. Então, em sessões de fonoaudiologia, ele pode ser usado para estimular a pessoa a falar também. E pode ser usado também para aprender conceitos abstratos, tá certo? Com perto, longe, som dos animais e por aí vai. O Livox permite você criar infinitos usuários, tá certo? Então, dentro de um mesmo tablet, você pode ter perfis diferentes e ele vai se montar para esses perfis. Por exemplo, vamos dizer que eu sou da ACD, tá certo? E lá na ACD, eles atendem uma variedade muito grande de pacientes. E aí você pode criar no Livox um perfil, por exemplo, chamado autista de alto rendimento. Outro perfil chamado paralisia cerebral espástica. Outro perfil chamado traumatismo crânioencefálico. Para cada um desses perfis, as necessidades de comunicação são muito diferentes. Tanto a necessidade visual, como cognitiva e motora. E aí, quando chegou um paciente novo na ACD, por exemplo, a fonoaudióloga, esse paciente é o quê? Autista de alto rendimento, ele vai clicar e o Livox vai se montar todo para um autista de alto rendimento. Tá certo? Que é muito diferente de uma pessoa que tem paralisia cerebral. Isso você pode configurar. Não só, existem vários parâmetros no Livox para deficiência visual, motora e cognitiva. Então, isso é muito prático, porque permite que ele se ajuste com perfeição a vários tipos de deficiência. Não exija que eu tenha o mesmo controle motor que o seu. Olha só, pessoal, às vezes a gente costuma botar a culpa nos outros, né? Por exemplo, eu tentei usar um tablet com uma pessoa com deficiência, mas ele não consegue porque ele não tem controle motor, né? A culpa não é dele. O software tem que funcionar na mão dele, independente da deficiência motora dele, tá certo? E aí a gente criou um recurso chamado IntelliTouch, que é o toque inteligente do Livox. E aí é o seguinte, como é que funciona o toque inteligente? Dentre várias características, eu escolhi essa para mostrar para vocês hoje. O toque inteligente do Livox funciona da seguinte forma, pessoal. Ele corrige o toque da pessoa com deficiência, baseado nos seguintes fatores. Quantos dedos tocaram a tela? Quanto tempo os dedos ficaram sobre a tela? Houve arrasto? O item selecionado é o que foi clicado no início ou no final do toque? Eu vou fazer uma demonstração aqui, bem simples, porque é o seguinte, isso a gente percebeu quando eu comecei a usar com a minha filha, e eu vi que ela não tocava no tablet como a gente toca. Ela vinha com a mão e arrastava a mão, né, tudo, e simplesmente não funcionava. Então, não sei se vai dar para vocês ouvirem aqui, mas eu vou fazer mais ou menos como ela e vou demonstrar aqui para vocês verem um negócio bem legal. Por exemplo, mesmo que ela venha com a mão aqui, eu quero comer salada. Bata a mão, arraste a mão, ou mesmo que ela saia clicando aqui, ó, estou dando vários cliques aqui, ele não considera isso como um clique válido, tá vendo? E aí, só se eu der um clique real mesmo, ele aciona. Esse é um algoritmo muito complexo, que só existe no Livox, tá certo? Então, se a pessoa com deficiência vir com a mão, arrastar a mão, fizer, ou então um toque normal, ele funciona. Mas se ele der diversos toques
ou com o dedo tocou, escorregou a mão, Comer tudo, macarrão. ele não vai levar isso em consideração. Isso é muito importante, porque faz com que o Livox realmente funcione nas mãos das pessoas com deficiência. E o Livox é o único software do mundo para a comunicação alternativa que tem esse recurso. É similar àquele recurso do iPad novo, do iPad mini, né, que a pessoa bota a mão assim e não, a borda dele é fininha, né, e ele não leva em consideração, mas do Livox a gente conseguiu adequá-lo às necessidades das pessoas com deficiência. E o que tem que fazer para usar isso no Livox? Nada. O Livox já tem tudo isso, ele calcula isso imediatamente. Na hora que a pessoa toca, ele faz todos esses cálculos e se ajusta. Então, mesmo quem não tem deficiência motora, como é o meu caso, se eu usar o Livox, vai funcionar. Se eu pedir para uma pessoa com deficiência usar, vai funcionar também. Agora, mágico, né? A Apple lança um iPhone novo, um iPad novo, a pessoa, é mágico. E aí eu estava pesquisando, nossa, o que define que um software seja mágico, né? E aí eu achei muito engraçado isso. Eu encontrei uma frase o diretor designer do The New York Times. O cara se chama Coy Vin. E ele cunhou uma frase que diz quando é que você pode considerar que um software é mágico. A frase é o seguinte: Magic is when a software generates a disproportionately meaningful output from a minimized input. O que isso quer dizer? A mágica é quando um software gera uma saída desproporcionalmente significativa para uma entrada mínima. Isso quer dizer o quê? O usuário faz pouquinho e o software entrega muito. E é exatamente isso que o Livox faz. A pessoa com deficiência pode fazer várias coisas diferentes com o Livox, tá certo? E ele vai sempre funcionar da mesma forma. Todas as telas lá do Livox, você pode tocar música, ouvir filme, assistir filme, fazer prova para a escola, é tudo sempre do mesmo jeito para a pessoa com deficiência. Né? Ele pode usar, todas as telas vão ser sempre do mesmo jeito. E ele vai responder de uma maneira muito significativa para essa pessoa com deficiência. Então, o Livox é mágico, né? Vamos lá. O Livox também ele fala 25 idiomas. Foi o primeiro software de comunicação alternativa em português do mundo. Né? Mas a gente não quis parar no português, a gente criou um software que fala 25 idiomas, tá certo? Então tem uma abrangência mundial. A gente pode expandir o Livox facilmente para o mundo inteiro. Foi patenteado também, a gente colocou agora no INPE, né? A questão da propriedade intelectual. E esse trabalho que a gente está fazendo, pessoal, é um trabalho de real inclusão social. Aqui vocês estão vendo algumas fotos apenas, né? Aqui tem fotos de Rio Grande do Sul, Petrolina, João Pessoa, Campinas, Porto Alegre, Fortaleza, Minas Gerais. A gente já viajou mais de 70 mil quilômetros só no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o planeta Terra tem um perímetro de 40 mil quilômetros. Então já deu para a gente dar quase 2 voltas ao redor do Brasil, ao redor do mundo, só com o Livox. Eu gostaria de salientar também que todo o nosso esforço até agora foi um esforço nosso, tá certo? Nós não tivemos nenhum apoio de governos, instituições ou parques tecnológicos, tá certo? Isso tudo, obviamente, chamou a atenção da mídia, né? Por exemplo, aqui é o Diário de Pernambuco, Clarinha agora pode se comunicar. Isso aqui é a Folha de São Paulo, né? Pai cria aplicativo para dar voz à filha. Olha lá na Globo, mãe, eu estou na Globo. Na Record, na Bandeirantes, a gente já deu entrevista em todas as redes de televisão, praticamente todos os jornais também do país. Eu até separei aqui um videozinho, eu tinha separado um videozinho aqui, mas eu acho que não está aqui, da minha filha usando o Livox na Globo. Eu queria mostrar esse videozinho aqui, deixa eu só colocar aqui para vocês. Tu troca aí o áudio, por favor. Que foi uma reportagem que saiu nesse sábado agora. O amor do Carlos pela Clarinha é tão grande que ele consegue transmitir não só pelo olhar, pelo carinho, ele conseguiu materializar esse amor para que a Clarinha tenha mais qualidade de vida. Ele fez um aplicativo que por meio do tablet, não é isso? A Clarinha consegue transmitir tudo que ela está sentindo, tudo que ela quer, leva para a escola, interage com os colegas. E a Clarinha agora, nesse momento, está com vontade de fazer o quê? Vamos mostrar aqui para mim. Eu quero desconto. Ah, por meio do toque, ela vai escolhendo tudo que ela quer. Clarinha aprontou uma surpresa para mim. Olha que sapeca.
Eu quero assustar a repórter. Você quer assustar a repórter? Meu Deus! Ai, 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 ai. Ah, uma barata! E é assim que a menina consegue se divertir, ir além das supostas limitações e nos emocionar. O maior presente pra gente é, claro, esse sorriso bonito dela, né? Que com certeza conquista qualquer um. Esse foi um pedacinho de um vídeo aí da Globo que passou recentemente, né? Passou na Record também, bem legal. Agora, é assim que as pessoas com deficiência se comunicam no século XXI, pessoal. Minha filha, Clara, ela assistiu todos os filmes da Disney. Todos. E aí eu perguntei para ela qual princesa da Disney que ela era. E só depois que a gente começou a usar o Livox, a gente viu o espetacular nível de entendimento que ela tem de tudo que se passa ao seu redor. E aí, qual princesa vocês acham que ela disse que ela era? Quem me ajuda? Cinderela? Não. Qual? Branca de Neve. Quem falou Ariel? Tirou 10. Tirou 10. Muito bem, ela falou que ela era Ariel. Quem assistiu o filme da Ariel? Levanta a mão aí para eu ver. Eu também já assisti, viu, pessoal? Umas 200 vezes, só ontem, né? Mas o que mais me impressionou foi o porquê que ela se identificou com a Ariel. Ela poderia ter se identificado com qualquer princesa. E ela falou isso para mim através do Livox. Eu vou mostrar um pedacinho do vídeo agora do filme que mostra porquê que ela se identificou com a Ariel. Tu muda aí, por favor. Meu ajudante. Deixa eu só dar um toque aqui. Ah, já vi. A senhorita está bem? Desculpe se esse bobalhão a assustou. Ele é inofensivo. Você parece muito familiar para mim. Já nos vimos? Já nos vimos. Eu sabia. É você a quem eu ando procurando. Como se chama? O que houve? O que é isso? Não pode falar? Então não é quem eu pensei. Incrível, né? Ela poderia ter se identificado com qualquer princesa, mas ela se identificou com a Ariel porque na maior parte do filme a Ariel não fala. Só que lá pro final do filme acontece uma mágica e aí a Ariel volta a falar. Só que infelizmente a nossa vida não é um filme de Walt Disney. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer certas mágicas. E nós estamos felizes de termos criado algo mágico, que está dando voz não só à minha filha, mas também a milhares de pessoas com deficiência. E qual é o significado disso tudo, pessoal? O significado disso tudo é uma chance, né? Uma chance é uma nova oportunidade de quebrar a barreira do silêncio. Visando o quê? Uma vida mais alegre. Mas uma vida mais alegre não apenas para minha filha, uma vida mais alegre para dezenas, centenas, milhares de usuários do Livox. E aí, lembra que eu perguntei para vocês, olha, quando chega no final do dia, como é que vocês acham que está a balança lá da pessoa com deficiência? Quando chega no final do dia, como é que está a balança de quem usa o Livox? Tá, com certeza, através da comunicação, consegue uma vida bem mais significativa. E aí os novos projetos, né? A gente está criando agora o Livox Capta, tá certo? Que é o Livox que vai permitir que pessoas que não usam as mãos possam usar o Livox com os olhos, tá certo? E tem também o Livox Now, que é um recurso novo que a gente está criando agora, que vai permitir que seja sensível ao contexto. Ou seja, a pessoa está na escola, ele vai mostrar os itens da escola. Está na escola e está na hora do recreio, vai mostrar as coisas da escola da hora do recreio. E assim por aí vai. E para terminar, pessoal, eu queria deixar com vocês uma frase que eu achei tão interessante que eu coloquei no Livox, que é uma frase que diz o seguinte: para as pessoas, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Muito obrigado e eu gostaria de chamar aqui na frente agora minha esposa Aline e minha filha Clara.